crescimento das criptomoedas tem sido, bem, astronómico, para dizer o mínimo. Mas, para um investidor, a grande questão é: qual é a melhor forma de entrar neste mundo? Comprar diretamente ou através de um ETF? Nesta análise, vamos mergulhar nestas duas opções e tentar perceber qual o caminho certo para cada perfil. E para se ter uma ideia da dimensão disto, basta olhar para este número: quase 1000%. Foi esta a valorização da Bitcoin nos últimos 5 anos, um retorno que, como é óbvio, captou a atenção de todo o mundo financeiro. Mas claro, com grandes retornos vêm também grandes questões. Como é que se investe nisto de uma forma que seja, ao mesmo tempo, fácil e segura? A verdade é que a complexidade e a segurança são barreiras bem reais para muita gente. Vamos tentar desconstruí-las. Primeiro, vamos aos números. É mesmo fundamental perceber que as criptomoedas já não são um ativo de nicho, de todo. Estamos a falar de um mercado com uma escala verdadeiramente global. Olhemos só para a Bitcoin. Sozinha tem uma capitalização de mercado de 2,4 bilhões de dólares, ou trillion, como se diz em inglês. É um número tão grande que, para o conseguirmos perceber, precisamos de algum contexto. E este slide coloca tudo em perspectiva. O valor de mercado da Bitcoin já é maior do que a soma de gigantes financeiros como o JP Morgan e o Bank of America. Só isto já o torna um dos maiores ativos financeiros do mundo. Ponto. Agora, o que é realmente interessante aqui é a concentração do mercado. A Bitcoin e a Ethereum juntas representam cerca de 70% de todo o valor do mercado de cripto. E é exatamente por isto que a esmagadora maioria dos produtos de investimento, como os ETFs, se foca nestas duas moedas. Mas não são apenas os investidores individuais que estão atentos. Estamos a assistir a uma mudança fundamental. A entrada de grandes instituições e até de governos. E isso está a legitimar todo o setor. E pensem nisto. Quando as principais potências mundiais começam a tratar as criptomoedas como ativos estratégicos, estamos perante uma mudança de paradigma. Este tipo de movimento sinaliza uma aceitação a um nível completamente novo, o que, claro, acaba por impulsionar a procura e os preços. E não são apenas palavras, são ações. Como podemos ver no gráfico, em apenas 7 meses, os Estados Unidos tornaram-se o maior detentor governamental de Bitcoin. Esta corrida à acumulação por parte dos governos adiciona uma camada de procura ao mercado que é nova e muito poderosa. Ok, com todo este contexto de mercado, chegamos finalmente ao centro da questão. Quais são, então, os dois grandes caminhos que um investidor pode seguir para ter exposição a cripto? Atualmente, a maioria das pessoas ainda opta pela compra direta e pela chamada autocustódia, ou seja, são elas próprias as responsáveis por guardar as suas moedas. No entanto, o dado mais curioso aqui é que quase 40% dos investidores já utiliza ETFs, seja de forma exclusiva ou mista. É um sinal claríssimo de que a simplicidade está a ganhar terreno. Portanto, o ponto crucial é mesmo este. A compra direta dá um controle total sobre os ativos, mas com isso vem a enorme responsabilidade de gerir a própria segurança. Já os ETFs oferecem simplicidade máxima, segurança profissional e impostos muito mais simples, mas vêm com uma taxa de gestão anual. No fundo é uma troca, um trade-off clássico entre controlo e conveniência. Então, para quem se inclina mais para o lado da simplicidade, vamos aprofundar um pouco o mundo dos ETFs de cripto. Basicamente, podemos pensar neles como um fundo de ações, mas para ativos digitais. Esta tabela mostra-nos os maiores ETFs de Bitcoin. Vemos gigantes como a BlackRock e a Fidelity a dominar, com taxas de gestão muito competitivas. E reparem num termo que se repete em todos: o custodiante. E o que é um custodiante, afinal? Bem, de forma simples, podemos pensar nele como o cofre-forte digital do fundo. É uma instituição de alta segurança que guarda os ativos, protegendo-os contra roubo ou perda. É precisamente esta camada de segurança profissional que atrai tantos investidores. Agora, uma dúvida muito comum: será que o ETF replica perfeitamente o desempenho do ativo? A resposta é que, a curto prazo, nem sempre. Como vemos aqui, nos últimos 6 meses, houve um desfazamento entre o retorno da Bitcoin e o do ETF. Isto pode acontecer por causa das taxas de gestão e dos custos operacionais do fundo. No entanto, quando alargamos o horizonte temporal, a história muda completamente. A 12 meses, a diferença de desempenho é praticamente insignificante. O ponto a reter aqui é que, a longo prazo, os ETFs são desenhados para seguir de muito perto o ativo que replicam. Chegamos então à parte final. Qual é a estratégia certa? Vamos resumir os pontos-chave para ajudar na decisão. Mas antes de decidir, há que ter em conta que existe uma terceira via. ETFs que investem não diretamente na moeda, mas em ações de empresas do setor, como miners ou exchanges.
É uma forma indireta de exposição, mas atenção, o risco é diferente e por vezes até mais elevado. No final do dia, a decisão resume-se a algumas questões pessoais. Qual o nível de conforto com a tecnologia? O que é que se valoriza mais? A simplicidade e a conveniência? Ou ter o controle total? Ao ponderar estes pontos, cada investidor pode encontrar o seu próprio caminho. Mas fica a reflexão: será que a conveniência dos ETFs poderá, a longo prazo, centralizar um ativo que nasceu precisamente para ser descentralizado? Fica a questão no ar.